Eu estou ouvindo atentamente aqui os colegas, as ponderações, inclusive boa parte delas me contempla, porque eu venho alertando sobre isso, salvo o melhor juízo, desde outubro do ano passado. E eu disse pessoalmente ao prefeito Adiló que a população de Caxias, do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, é a população mais idosa do Brasil. E nós temos a menor taxa de natalidade do país. Disse, inclusive, e lembro de ter frisado, de que nós, no futuro, teremos essas escolas de educação infantil, se elas não forem revistas urgentemente o número delas, como casas geriátricas, onde nós vamos precisar acomodar senhoras e senhores que muitas vezes são abandonados pelas suas famílias. E nós temos já uma demanda represada aí, dito, não me lembro agora, acho que foi o vereador Juliano Valim que falou isso numa reunião, exatamente, não lembro quem foi o vereador D'Ambrosio. Cerca de 450 idosos aguardando. Então, eu acho que, de fato, o governo precisa tomar uma decisão agora e rever os números antes que se crie um passivo no longo prazo. Eu sempre dou o exemplo. Na Copa do Mundo, lá em 2014, foi feito estádio pelo Brasil inteiro. Tem estádio que acabou servindo para a Copa do Mundo e virou um elefante branco, como é o popular dito, quando você não tem uma utilização efetiva, de fato, de um patrimônio. Imagine um passivo de se criar 31 escolas, que, obviamente, vai resolver uma demanda histórica, vai sobrar vaga para as crianças, mas que no longo prazo possivelmente vão ter vagas sobrando ad eterno. Uma estrutura física montada que vai demandar zeladoria, manutenção e etc. Agora, de contrapartida, eu também preciso dizer que nós tivemos o exemplo da gestão das escolinhas de educação infantil na nossa cidade, que minimamente tem dado certo, porque nós tínhamos um passivo enorme, que se o município fosse absorver hoje cerca de 40 e tantas escolas de educação infantil que são administradas de forma na gestão compartilhada, se o município tivesse que absorver todos esses profissionais, nós teríamos uma folha de pagamento imensa. Isso melhora a efetivação da prestação de serviços lá na ponta? O tempo talvez dirá. Hoje o que nós temos é uma redução de valor. Então, eu acho que tem que se discutir, né? Não pode ser nem o céu nem o inferno. Não dá para se demonizar PPP, concessões, etc., até porque me espanta daí os colegas de direita aceitarem uma demonização daquilo que o pré-candidato que nós defendemos nessa eleição defende. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente demoniza no município e apoia a nível de Estado. Concessão, liberdade e PPP são instrumentos positivos, se feitos da maneira correta. Então, tem que saber se separar as coisas. Se foi feito errado esse instrumento, vamos observar este instrumento, este caso prático. Agora, deixar-se demonizar e passar em branco e achar que, de fato, a solução é cada vez mais o Estado maior, cada vez mais serviço público, cada vez mais... Eu acho que a gente tem que ponderar. Então, precisa se analisar, precisa fazer uma discussão no aspecto ideológico, onde se debate aí os modelos de Estado, e o aspecto fático que Caxias do Sul tem apresentado, que, para mim, de novo, eu acho que está se batendo cabeça. Eu já apresentei um requerimento ao governo, já levei um questionamento com 20 perguntas, vereadora Sandra, muitas das quais a senhora colocou nesse requerimento aqui. Na semana passada, tá? E eu não fiz isso por meio aqui do requerimento, um pedido de informação oficial, mas encaminhei à Casa Civil para que entregue a Gestão e Finanças, a Receita do Município, a CEPLAN, a PGM e a SMED, para que todos possam ter vistas e possam responder os questionamentos feitos. Até porque, na condição de presidente da Comissão de Educação, nós nos preocupamos. Nós não podemos criar um passivo no longo prazo. Agora, a gente tem que lembrar, colegas vereadores, todos os meses são 6.600.000 reais em vagas judicializadas que Caxias do Sul paga. Esse número não aparece muitas vezes. São mais de 70 milhões anos. Então, 70 milhões dá para fazer alguma escola infantil em um ano. E este número precisa se colocar na ponta do lápis e entender. Esses 6 milhões e tanto de vaga judicializada não tem retorno do Fundeb, coisa que haverá retorno uma vez que for feita uma escola de educação infantil, mesmo no modelo PPP. Então a discussão não é tão rasa, não é tão superficial. Eu concordo sim que está se batendo cabeça. Reafirma aqui o que eu disse. Prova disso é que nós tivemos demissões do governo. Se tivesse tudo certo, não haveria demissões. Esse é o atestado fático de que tem problema. Não estou dizendo problema de ordem moral, de etc. Não, estou falando de ordem orçamentária, de números mesmo, de avaliar, de entender. O estudo que foi feito em outubro e novembro é salutar e necessário para aquilo que foi apresentado em março ou mudou? Janeiro, o que aconteceu em janeiro? Pouca gente lembra. Janeiro nós tivemos uma crise política novamente na Venezuela, onde muitos venezuelanos voltaram para o seu país. E aí o número de crianças que está aqui em Caxias do Sul aguardando vaga reduz. Nós começamos o ano com 3.000 crianças aguardando vaga. Nós estamos agora com 800 crianças aguardando vaga. E destas 800, 207, me parece, agora, final do mês, vai ter uma escola no Serrano sendo inaugurada. Daqui a alguns meses, escola no Planalto Rio Branco sendo inaugurada. Então, vai cair para 400 e tanto esse número. Adianta fazer um instrumento que vai abrir 7.000 vagas, sendo que a nossa demanda hoje ela é menor?
mesmo considerando as vagas judicializadas. Então, sim, tem que se sentar, calcular. Eu acho que existe erro, sim, nós estamos aqui para apontar e, por isso, a orientação é votarmos favorável a esse pedido de informações. Obrigado, presidente. O vereador